Ontem eu estive com o Ricardo Melo e o meu querido Viaro, junto com o deputado Rogério Correia. Vamos trazer para vocês as informações. Urgente, deputado Rogério Correia conosco. Deputado Rogério Correia, muito obrigado por ter topado falar com o DCM na noite de hoje, deputado. Boa noite. Oi, Zambarda. Boa noite para vocês. Eu dei uma saidinha lá do plenário. Hoje as coisas aqui estão mais quentes do que o de costume, né? Peguei uma luz de carona aqui, tá bom aí? A imagem tá, né? Tá ótimo. Deputado, aqui é eu, professor Viaro, junto com o Ricardo Melo, e o Pedro Zambarda também está aqui nos bastidores. Deputado, a sua fala perfeita hoje no Congresso, falando inclusive que vai encaminhar queixa-crime e tudo que o senhor falou ali dentro, mas agora eu quero lhe ouvir um pouco mais a respeito da perspectiva de andamento desse golpe em curso, deputado. É um absurdo, porque, inclusive, está a sessão permanecendo agora, está votando aí um projeto de agrado também dos ruralistas. A bancada do agro, né? A bancada do agro fascista. Tem o agro e tem o agro fascista. Aqui é a bancada do agro fascista. Eles estão ali dando terra para grileiro à vontade. Pra vocês terem uma ideia, se a terra tiver subjúdice entre a União e o grileiro, com essa lei que eles querem aprovar aqui, a terra fica com o grileiro, mesmo que esteja subjúdice. Meu Deus do céu! Então, vocês imaginam o que seria um governo agora dessa extrema-direita, dessa aliança que estão fazendo com o Centrão. E é isso que está por trás disso, né? Quer dizer, o senador Ciro Nogueira parece que é quem manda aqui, determinou que tem que ser votado, porque tem um acordo feito com o Flávio Bolsonaro para retirar a candidatura, e o Hugo Mota está colocando em execução a aliança extrema-direita no Brasil para tentar comprar o preço que a extrema-direita quer, que o Flávio Bolsonaro quer, e para fazer negócio tem que ser a qualquer custo, até bater em deputado aqui dentro. Então, realmente ficamos indignados, nós vamos entrar, sim, com uma queixa-crime, porque o segurança disseram que foi ele que mandou. Então, nós queremos saber se foi ele mesmo. Vamos ver se ele tem coragem, pelo menos, de assumir o ato que fez, porque ele já está dizendo que o corte da TV Câmara não foi ele. Ele vai apurar quem foi. Imagina. Então, ato de covardia, porque sabe que fazer isso que ele fez é completamente legal. Ele não pode cortar a imprensa de ter o exercício de liberdade dela de transmitir. E a TV Câmara estava transmitindo a sessão. E foi na hora que eu estava falando, inclusive. Impressionante. Ricardo. Deputado, prazer falar com o senhor, tudo bem? Agora tudo bem, agora a situação é um pouco mais tranquila, mas eu fiz essa pergunta agora há pouco para o deputado Alencar Santana, eu queria fazer para o senhor também, porque eu vejo que o senhor está sempre nos embates, os principais embates que são feitos com a extrema-direita, está lá o deputado Rogério Correia, a gente acompanha principalmente pelas redes sociais e consegue perceber o quanto o senhor é combativo. Mas é muito insalubre também essa vida aí no Congresso Nacional, né, deputado? Com essa qualidade do Congresso que nós temos hoje, é muito difícil exercer a função de deputado federal, né? Não está fácil, porque também o cinismo faz parte deles próprios. Parece que é coisa que já vem neles, o cinismo. Então, eles estão ali dizendo, invertendo tudo. Quer dizer, o Glauber estava lá, a sessão estava suspensa. Nós estávamos tentando convencer o Glauber, inclusive, a largar a cadeira e tentar um processo de negociação. E o nosso objetivo era que esse projeto de cassação do Glauber não entrasse nesse processo, que não tem nada a ver com o processo da Carla Zambelli e do Ramagem, que estão já condenados pelo Supremo e, portanto, por ofício, já deviam ter sido desligados, deputados. Eles estão dando ao Glauber 8 anos de inelegibilidade por ele ter reagido a uma provocação aqui dentro da Câmara, onde a segurança, naquele momento, nada fez para protegê-lo das provocações. Então, estão dando a ele uma punição que parece que é parte também do acordo, né, que Flávio Bolsonaro queria. Às vezes faz parte do acordo também ter que se unir e derrotar a esquerda até nesse processo do Glauber. Só pode ser, às vezes faz parte do preço, né, do Flávio Bolsonaro. Isso aqui é o absurdo. Então eles são cínicos também. Aí eles estão dizendo que este fato é um fato grave, mas a ocupação que eles fizeram de 2 dias aqui para exigir a anistia que estão conseguindo agora, isso não, isso para eles foi um processo natural e o presidente não fala nada disso. É como se aquele fato não tivesse ocorrido e o Hugo Mota não tivesse nada a ver com o que aconteceu naquela época. Então, assim, é um ato, uma covardia também, além do cinismo. Deputado, a gente está vendo, então, esse vínculo muito claro do preço que o Flávio Bolsonaro estipulou e essa corrida para votar, essa anistia, que eu não consigo chamar de dosimetria isso. Agora, e a questão da Zambelli e a questão do Ramagem, isso tudo está entrando dentro do mesmo pacote também, dessa articulação partindo do Flávio? Como é que o senhor vê isso? Parece que sim.
E os dois, pelo menos, sim. O Eduardo Bolsonaro ainda não sei como é que ele vai fazer. Ele disse que vai levar para a mesa. Agora, para ele dar uma relatoria para alguém da mesa, que ainda vai dar razão ao Eduardo Bolsonaro, e ele falar que foi derrotado na mesa, não muda de roupa. Parece que está no pacote, e o Glauber também. Porque não tem a menor condição de entrar um processo como o do Glauber, junto com o do Ramagem e da Carla Zambelli, que são coisas completamente distintas. São análises completamente diferentes. Os dois foram, repito, já condenados pelo Supremo Tribunal Federal e já estão com ordem de prisão, a ela presa e o outro foragido. Então já era para, de ofício, ter retirado os dois como deputados. O caso do Glauber é outra coisa. Se desse para ele uma advertência, já seria muito. Porque, na verdade, ele foi provocado por alguém de extrema-direita, provocou, xingou a mãe, etc., e ele reagiu. Como vários deputados já fizeram. Realmente é completamente desproposital, deve estar no preço que o Flávio Bolsonaro está dando e que o Centrão está pagando. São 54% dos brasileiros que concordam que o Bolsonaro está no lugar onde deveria estar, que é a cadeia. 54%, mais da metade. 70% eram contra a PEC da blindagem, mesmo assim a Câmara aprovou a PEC da blindagem. O presidente Hugo Mota, o Centrão, a extrema-direita, eles resolveram realmente dar as costas para o Brasil e ignorar a vontade popular, porque a insistência nesse projeto vai contra tudo que as pesquisas mostram que pensa o brasileiro. Nós vamos conversar isso com mais tempo, mas é óbvio que eles agora estão centralizados pelo projeto do mercado. Ou seja, o mercado não quer mais, de novo, o governo do presidente Lula, um governo que divida rendas. Principalmente agora que a Polícia Federal está agindo, está pegando um andar de cima também na corrupção e nós estamos dividindo renda. Quem ganha até R$5.000 não vai pagar imposto de renda e quem não pagava e que é milionário vai pagar. Então, projetos que dividem renda, nós estamos vindo com eles aqui. Por exemplo, também o que faz um corte linear de 10% naqueles que hoje são isentos de pagar por renúncia fiscal, concedidas em outros tempos. Nós queremos apenas diminuir essa renúncia fiscal 10%, ou seja, vão continuar com a renúncia de 90%, não podia pagar 10% agora. Isso para eles é um absurdo. Então, quando começa a ter um processo de divisão de renda maior, o mercado centraliza também o Centrão. E eles, infelizmente, não mudam de roupa para se juntar com a extrema-direita. Na Europa, esse fenômeno é mais difícil, porque deu no nazismo, no fascismo. Então, a própria direita europeia se resguarda de estar junto com a extrema-direita. Aqui não, a direita vai a reboque da extrema-direita. E o preço do Jair Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro é que eles continuem a reboque da extrema-direita. E eles estão achando que Tarcísio vai ser um centrão diferenciado do neofascismo da extrema-direita. Não vai ser. É óbvio que se esse processo ele seja vitorioso em alguma eleição, para aplicar o corte de direitos expressivo na população brasileira, que é o que eles querem fazer, eles vão caminhar também para algo autoritário, como Bolsonaro tentou. Então, a direita brasileira, infelizmente, ela é difícil. Às vezes alguém fala, vamos fazer uma frente ampla contra os fascistas. O problema é que a direita não quer se desgrudar do fascismo. Então, a gente não consegue construir essa frente tão ampla. A frente ampla que nós vamos fazer é a frente com os progressistas. Isso vai até o centro. Como foi com a Simone Tebet, tem expectativa que alguns do MDB e vários a gente pode trazer para cá numa aliança mais ampla. Mas eu não tenho expectativa nenhuma de aliança com esse centrão expresso aí nessa extrema-direita que fica satisfeito com as migalhas que forem dadas pelo governo Bolsonaro, foram dadas na época, e que outro prometa dar, deixando eles em paz com as emendas parlamentares. Então eles também acham demais, né? Um Supremo que tem um ministro Dino que se coloca contra as emendas parlamentares, isso é inexequível na cabeça deles. Então eles se unificam em torno de um projeto em que as elites dominantes só pensam em lucro e que eles não podem pensar um pouquinho sequer em dividir renda no Brasil. Então isso foi feita a unidade aqui do Centrão com a extrema-direita. É lamentável. Agora, eu acho que a população também está vendo isso. Nós resolvemos fazer esse enfrentamento. Enfrentamento político. Nós não podemos deixar também que as coisas vão caminhando como se tudo fosse um acordão. Nós não temos acordo com esse tipo de coisa, de PEC de blindagem, de anistia para golpista, de retirar direito dos trabalhadores através de minar o orçamento público e, para isso, alimentar um Congresso Nacional que só pensa em emendas parlamentares e não num projeto político da sociedade brasileira. Eu acho que é hora de ser mais profundo, dizer não, que é o que nós estamos fazendo, né? Esse é o temor deles. O governo do presidente Lula
tem um caminho de fazer mudanças. Isso eles não querem. Querem que as coisas permaneçam mais ou menos como estão, ou, se puder, piorar como pioraram no governo Bolsonaro. Deputado, até esse momento já passaram mais de 17 mil pessoas por essa live aqui, com mais de 3 mil simultâneas. Eu queria pedir que o senhor se dirigisse agora a essas pessoas que estão apreensivas aqui nos comentários, que estão, inclusive, com medo e preocupadas. O que o senhor pode dizer a respeito da nossa força progressista, dos nossos parlamentares e do seu trabalho também? O pessoal se mobilizar. Nós vamos ganhar as eleições no ano que vem com o presidente Lula. Isso que está sendo feito, essa unidade, eles já fizeram Dani. no governo Bolsonaro e perderam as eleições, com Bolsonaro governando. Obrigado, querido. Nós agora temos o governo, temos feito mudanças importantes. A economia brasileira... Para quem não sabe, a Dani falou aqui, né? Sinceramente, a Folha Democrata, a Folha TV, né? É um bálsamo nas minhas manhãs. Vocês são terapia, mas ajudam como recurso terapêutico. A ideia, gente, nas lives aqui, é mostrar para vocês as notícias, falar para vocês as notícias, mostrar os textos, mostrar as apurações e, sobretudo, conversar com o chat. Eu quero muito que vocês participem nesse telejornal. Vamos lá. A brasileira vai bem, os preços estão diminuindo, a gente está se aproximando ainda mais dos mais pobres desse país, do setor progressista. Eu estou muito otimista que nós ganhamos as eleições e façamos uma derrota estratégica para a extrema-direita. Mas é preciso que se separe o joio do trigo e demonstre que essa extrema-direita, junto com esse setor do centrão, que com ele se alia, precisa ser derrotado no seu conjunto. E precisa ampliar a base parlamentar também do campo progressista aqui na Câmara, para que a gente não fique o tempo inteiro nesse tipo de embate. Então, primeiro, eu quero dar um recado de otimismo. Segundo, dizer que nós vamos, sim, tomar as posições referentes a isso que aconteceu aqui hoje, entrar com uma queixa-crime contra o presidente da Casa, por ter mandado agredir parlamentares, foi o que ele fez, foi a ordem que ele deu. Ele não refrescou com isso, tanto que os próprios seguranças disseram, desculpa, deputado, mas eu tenho que tirar, e foram agredindo a gente. Ele tem que responder por isso. O regimento da Casa não permite, inclusive, isso. É uma casa política e não para uso da polícia, como ele fez. E, por fim, dizer também que esse negócio da anistia, isso não vai ter. O Supremo já sabe que é inconstitucional, isso ainda tem Senado Federal. Então, isso é a julgada para fazer o simulacro da compra daquilo que Flávio Bolsonaro ofertou a eles, né? O Centrão fazendo gestos para o Flávio Bolsonaro, na linguagem deles, para que possa comprar aquilo que Flávio Bolsonaro ofereceu. O problema é que o Centrão não vai ter mercadoria para entregar, porque nós vamos ganhar a eleição. Perfeito. Vem para cá, Pedro Zambarda, vamos ver as mensagens para a gente se despedir do deputado. Pedro. Araci Martins, pela destituição do Hugo Mota. Agradecer também aqui. Cristiana Rubio pergunta, deputado, qual a alternativa correta? Hugo Mota é a secla, capacho, lacaio, testa de ferro ou dissimulado? Ou todas as anteriores? Simulado, com certeza. Porque alguém que deixou a extrema-direita fazer o que fez aqui e agora vem dar de macho para tirar alguém que não estava nem ocupando lá e sim queria fazer um debate político, isso é dissimulado. Tem mais algumas... Vai lá, Ricardo. Eu queria perguntar o seguinte, o senhor acha que Hugo Mota, que essa obra do Arthur Lira foi colocada justamente por ser fraco, para que o Arthur Lira fosse o verdadeiro articulador por trás, o controlador do boneco por trás do Hugo Mota? Não sei se é o Arthur Lira que controla ou se é o senador Ciro Nogueira, né? Esse parece que continua dando também muitas cartas por lá. O fato é que é lamentável que alguém possa, se dizendo de um campo democrático, também Hugo dizia que era, chegou aqui citando ódio e nojo da ditadura, que foi a frase que ele citou de Ulisses Guimarães, e depois se transforma nisso, num porta-voz da aliança da extrema-direita com a direita no Brasil. Não esperava isso dele, não. Realmente, neste caso, é uma decepção. O Centrão tem setores assim, né? Eu achava que algum desses setores poderia desvencilhar. Vamos ver se o MDB e alguns ainda se desvencilham. Disso há uma expectativa de rachar esse Centrão e ele não ser tão homogêneo para ir a reboque da extrema-direita como está indo agora. Olha só, gente, olha, Pedro, só um pouquinho. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu autorização ao STF para remoção para mais uma cirurgia com previsão de 5 a 7 dias afastado e, junto disso, pedindo o retorno à prisão humanitária em regime domiciliar. É isso, Pedro. A Luciane Braga mandou abraços ao nosso povo mineiro, força.
E a Renato da Mata mandou: temos o exemplo da campanha Congresso Inimigo do Povo, de que se o governo e as organizações puxarem, nosso campo reage em quadros canalhas. Sem reação nossa, vão meter pauta-bomba e sabotar as eleições. Rogério, temos que voltar para a rua? Temos que voltar, com certeza. De lá nós não podemos sair. É ali que vem a pressão real agora. Desse Congresso, não há o que se esperar, a não ser a nossa resistência e a gente está com vocês nas ruas. Não deixem as ruas de forma nenhuma. É isso que é a nossa palavra de ordem agora. Yara correndo aqui. Rogério, o que aconteceu hoje foi para abafar as convocações do Zema, que se enquadrou tão bem no Congresso, e do Vorcaro. A punição de Glauber seria a foto que a extrema-direita planejou para o final do ano? Eu não sei, porque essa foto também não é boa para eles, não. Uma foto com violência, um presidente da Câmara mandando segurança retirar deputado e agredindo deputado idoso, de tudo, né? Não sei se isso é cena que vai bem para eles, não. Eu acho que não. Acho que a cena democrática é muito mais bonita que essa. E eles deram a cena ao contrário, né? Eu acho que acharam que era simplesmente mandar fazer e a obediência ia vir. Aqui também tem resistência. Rogério, rapidinho, o nosso querido Alencar falou que não gosta da fala Congresso Inimigo do Povo. Aí eu e Encarnação Baroni colocou aqui: os congressistas amigos do povo ficaram sem saber de nada. Se nós do povo estamos sentindo golpe dentro do golpe, querem chegar ao Supremo, todos sabem. O nome de quem vamos levar às ruas se não for Congresso Inimigo do Povo, Rogério, se você puder comentar. Eu acho que o povo consegue, mesmo quando se diz Congresso Inimigo do Povo, ele consegue distinguir o que é isso. A maioria do Congresso, né? Infelizmente, ela tem agido dessa forma. Hoje, por exemplo, agiu como Congresso Inimigo da Democracia, Congresso Inimigo da Liberdade. Foi o que a maioria fez. Não significa que todos sejam. Eu acho que esse discernimento a população faz, principalmente a população mobilizada. Por isso, foi bem lembrado aí de que nós não podemos deixar as ruas, né, nesse sentido, e fazer as nossas mobilizações constantes para garantir o processo democrático e o direito do povo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!